Olá, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem aí já tá acordado? É que eu tô gravando cedinho, né? Quando eu postar já vai dar aqui algum tempinho, tá? Tô aqui tomando meu café. Quem aí gosta de café? Eu amo café e amo caneca com corujas. Adoro corujas. Ahn, Meus amores, gratidão, gratidão por cada um de vocês, gratidão ao universo, gratidão a Deus por mais um dia da minha existência e por poder compartilhar mais um dia da minha existência com vocês e agradeço pelo amor incondicional que nos une. Vocês são uma família pra mim. Sério, de verdade, família não tem nada a ver com laço sanguíneo, mas tem a ver com energia, tem a ver com amor. Todo mundo que nos dedica amor, de certa maneira, é um lar para nós. E vocês me dedicam amor. Então, é por isso que eu chamo vocês de família, tá? Eu, desde a minha infância, adolescência, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao amor. Eu sempre gostei de demonstrar o meu amor e todos aqueles que me dedicavam amor de volta acabavam se tornando família para mim. Porque a minha maneira de interagir com o mundo e com as pessoas é muito intensa. Eu sempre fui muito intensa, né? O que anteriormente me causou alguns problemas, né? Porque eu tinha isso em desequilíbrio junto com a minha mediunidade que já era muitíssimo aflorada. Então eu tive que equilibrar, espiritualmente equilibrar. Eu não sei porque eu tô compartilhando isso daqui, tá? Mas eu senti vontade de compartilhar uma outra questão também, que eu não sei se tem a ver com essa história aqui. Não sei mesmo, os baralhos estão aqui. Olha, os baralhos estão aqui bem fechadinhos ainda, tá? Mas quando eu era criança, eu gostava de conversar com os animais. E eu acreditava que eu conversava com os animais. Mas algumas pessoas me falavam assim: não, a Thaís só tem uma imaginação bem fértil, ninguém conversa com bicho, né? Ah, eu elaborava umas histórias, isso com uns 7 anos de idade, eu elaborava umas histórias fictícias de criança, mas eu escrevia aos 7 anos histórias que uma criança de 7 anos normalmente não escreveria, porque eu poderia editar e fazer um livro. E eu lembro que alguém próximo de mim chegou perto de mim e falou assim: Thaís, foi você que escreveu essa história? Não, eu falei: fui eu, fiquei toda feliz, fui mostrar, inocente. E falaram assim: não foi você que escreveu essa história, Thaís, não é possível uma criança de 7 anos escrever uma história tão rica dessas. Mas eu já tinha mediunidade aflorada e ali eu já estava sendo, eu com certeza fui inspirada a uma psicografia, né? Aos 7 anos de idade. E eu cresci com as pessoas dizendo que não era verdade, que eu só tinha uma imaginação muito rica, né? Que eu era muito criativa e porque eu era criança, e que criança é assim mesmo. Então eu cresci ouvindo inverdades sobre mim, tá? E isso me desconectou muito com os dons divinatórios em mim, porque eu acreditava que tudo era imaginação minha, tá? E eu sempre gostei de interagir com plantas, com pedras, eu sempre gostei de conversar, né? De olhar para um bichinho e começar a conversar, principalmente com cavalos. Como se eles me respondessem e eu sentia que eles me respondiam, só que com o tempo eu fui deixando de acreditar nisso, porque as pessoas diziam que era ilusão da minha cabeça, tá bom? Que não era verdade. Porém, eu estava certa na minha intuição, eu estava certa com relação a mim o tempo todo, tá? Há um tempo atrás, já há algum tempo atrás, eu descobri que eu podia realmente conversar com os animais. Quando eu conversei com um cavalo, ele me respondeu. Óbvio que não respondeu falando, né, meus amores, mas ele me respondeu.
Ele me respondeu numa linguagem corporal, né? Fez até assim, sabe quando o cavalo faz assim com a patinha e faz aquele barulho? E eu vi que eu estava certa, que quando eu era criança, que aos 7 anos, eu estava certa quando eu pensava que eu podia conversar com os animais, porque eu realmente podia conversar com os animais. Mas eu cresci com crenças limitantes com relação a mim mesma, porque me diziam que eu só tinha uma imaginação muito fértil. Então, assim, todos nós somos pessoas incríveis. Não deixa que ninguém te diminua. Não deixe que ninguém diga que você é menos do que você é. Porque você é luz, você é amor, você é centelha divina, você é especial. E se alguém te disser o contrário, é mentira. A verdade é que você é uma pessoa incrível, incrível. Tá bom? Eu não sei porque eu tô dizendo isso. Por algum motivo eu tô. Vamos lá, então? Não tem título, tá? É uma mensagem do universo, realmente. E vamos lá. E, gente, eu vou conversando com vocês enquanto eu faço a seleção aqui. E até hoje, até hoje eu sou assim. Tá? Eu interajo com o mundo de uma maneira minha, porque eu confio na minha intuição, eu confio no que o universo me diz, né? E muitos não entendem isso. Então, assim, saiba você da sua verdade. Se você sabe da sua verdade, o que o mundo te diz sobre você não tem importância, não te diz respeito. Afinal, você conhece a sua verdade. Você conhece a si mesmo para conhecer a sua verdade? Eu deixo isso como reflexão. Conheça a ti mesmo, tá? Trabalhe o autoconhecimento. Caiu, vou pegar só um instantinho. Vamos lá, meus amores. Eu não vou pegar o que caiu aqui não, tá? Eu vou embaralhar mais um pouquinho. Quando eu era pequena, eu tô lembrando muito cenas passadas aqui, mas vocês sabem que eu passo reflexões através da minha própria experiência. Isso faz parte do meu chamado. E me falavam que eu era a Alice no País das Maravilhas. Porque na minha adolescência eu precisei de ajuda profissional. Eu tinha uma mediunidade potente, aforada. As pessoas me diziam que aquilo não era verdade. Eu tinha percepções que normalmente as pessoas não fazem, né? E eu expressava isso através de muita raiva e isso fazia mal para mim e para os demais. Então eu precisei de ajuda profissional. Eu tive uma profissional muito querida que falou assim para mim: Thaís, eu olho para você e eu enxergo a Alice no País das Maravilhas, né? Ela não falou por mal, mas ela falou para mim que eu vivia numa realidade ilusória. Não era uma realidade ilusória, era uma realidade espiritual. Eu tinha que desenvolver isso, né? Se vocês forem prestar atenção no filme Alice no País das Maravilhas, a Alice, ela interage com um mundo fictício, né? Mas nesse contato que ela faz com o outro mundo, ela interage com seres, com plantas também. E é um filme muitíssimo inteligente, tá? Que ali nas entrelinhas, se você observar, você percebe muita expansão consciencial, muita física quântica, disfarçado, né? Tá tudo disfarçado, mas tá ali. Muita espiritualidade. Vamos lá.
Vou trazer aqui para vocês enxergarem melhor, tá? A morte, ela caiu aqui invertida. E eu vou aceitá-la invertida, tá bom? Vamos lá. O primeiro arcano maior que chegou aqui para nós, que se apresentou, ele é o da grã sacerdotisa. A grã sacerdotisa, ela é conhecida como uma mulher muito espiritualizada, como uma pessoa muito espiritualizada, tá? Com um potencial de dons muito avançados, muito fluidos, é conhecida como manipuladora de energia. Sendo assim, ela se comunica muito bem com os dois mundos, tá? Com os dois não, temos vários, né? Como o Mestre Jesus dizia, na casa de meu pai há muitas moradas. Não existe só uma coisa ou outra. Então, eu sinto que aqui é a história de uma mulher, eu vou contar assim, tá? De uma mulher bem espiritualizada, com uma potência de dons, assim, muito fluidos, muito bons, tá? A história de uma mulher que se comunica com fluidez, com os dois mundos, eu vou falar dois mundos, né? Vamos colocar terra e céu, enfim. Aliás, eu prefiro falar assim, né? É uma mulher que tem habilidades de se comunicar com a terra, mas com diversas esferas, tá? Das mais densas até as mais sutis. Ela carrega isso nela, isso é inato dela, né? Não foi à toa que eu comecei aqui contando minha própria experiência para vocês, porque eu sinto que tem algo assim aqui, tá bom? E na história dessa mulher aqui tem uma conexão com um homem, tá bom? Que ficou no passado dela, tá? E esse homem aqui, na vida dessa mulher, ele fazia parte de uma expiação, mas também de um aprendizado espiritual para que ela fizesse o reconhecimento dos próprios dons que ela tinha e que ela aprendesse a confiar nesses dons espirituais. E eu vou contar por quê. Vou contar por quê. Esse homem, ele é um tanto que orgulhoso, tá? Ele se protege muito, ele veio aqui como imperador, ele quer ser impenetrável, né? Ele não quer amar, porém, não existe aqui, não existe ninguém que não ame, né? Não tem isso. Ninguém está imune ao amor, meus amores, tá? Podemos amar de maneiras mais intensas, de maneiras mais brandas, todos nós amamos, né? Então, o que esse homem aqui quer é meio que impossível, tá? Mas ele quer ser impenetrável e permeável ao amor. Eu vou terminar aqui, eu vou contar a história como eu conto, porque é como eu prefiro contar e vocês também já se acostumarem, acho que gostam, né? Eu sinto que isso daqui tem a ver com dinâmica chama gêmea, né? E dinâmica chama gêmea, ela desafia muito, porém, ela bem compreendida, ela nos auxilia muito no desenvolvimento pessoal e espiritual, tá bom? Isso se você decidir fazer a roda da fortuna invertida. Isso se você decidir fazer disso um aprendizado, né?
não ficar paralisado só na dor, porque isso não adianta, tá bom? Meus amores, vamos lá. Então eu vou começar a contar aqui, tá bom? Essa aqui é a história de uma mulher bem espiritualizada, uma mulher que tem dons espirituais, tá? Muito fortes, potencializados, neste momento aqui bem desenvolvidos. Quando eu digo neste momento, por quê? Bem desenvolvidos, porém ainda falta, sempre falta. Essa mulher aqui, que já tem os dons bem desenvolvidos, ela nem mesmo imagina que ela chega muito mais além, tá? Sabe aquele tipo de coisa que só fada e doente faz? É possível fazer. É possível fazer. Confie nisso, tá? Olha só, aqui, essa mulher aqui é uma mulher que desde criança é uma mulher que nasceu com essa mediunidade muito fluida. Mediunidade todos nós temos, mas alguns de nós nascem com isso mais aflorado, né? De acordo com a missão de vida de cada um, de acordo com o plano de alma, com o que nós temos que cumprir, com o que nós temos que espiar na nossa jornada reencarnatória. E essa mulher aqui, ela renasceu nessa vida, ela reencarnou com dons mediúnicos bem aflorados, tá bom? Porém, essa mulher aqui, ela teve que lidar com pessoas e com situações que eram um tanto tóxicas e que faziam ela duvidar dela mesma, né? Quem tem mediunidade aí aflorada e já nasceu assim, a gente sabe que passamos por situações complicadas, né? Então, essa mulher aqui, ela cresceu escutando as pessoas duvidarem dela e ela começou a duvidar dela mesma e por muito tempo esses dons aqui ficaram apagados, né? Ela tinha, mas ela não ouvia a intuição dela, ela enxergava além, mas ela achava que era coisa da cabeça dela, o que realmente não estava enxergando, tá? Essa mulher aqui sempre teve o terceiro olho aberto, tá bom? E o desafio dessa mulher era justamente esse, né? Porque todos nós crescemos com crenças limitantes na vida, justamente porque existe todo um programa, né? Que acaba provocando isso em nós, né? Que tenhamos muitas crenças limitantes mediante mesmo de próprias situações que temos lá na nossa primeira infância, né? E temos que desconstruir isso depois. E o desafio para essa mulher aqui era muito difícil, né? Era desconstruir toda a insegurança que ela tinha com ela mesma, né? Tudo aquilo que ela ouviu de o contrário das pessoas, de que não era verdade, que não era capaz. Então ela cresceu tendo que desconstruir crenças limitantes da vida dela, né? E tendo que procurar aí o equilíbrio espiritual para que aperfeiçoasse os seus dons. Só que isso não veio assim, né? Opa, peraí, é hora dessa mulher aperfeiçoar os dons dela. Não. Aqui ela trilhou um caminho, uma trajetória de muitas dificuldades. Essa mulher aqui, ela encontrou no caminho dela, na jornada dela, muitos espinhos, né? Ela encontrou muitas rosas e muitos espinhos. Ela encontrou pessoas boas, as rosas. Ela encontrou pessoas com muita bondade interior, que mostravam para ela que o amor era possível, que mostravam para ela que o amor existia de uma maneira pura e genuína. E ao mesmo tempo, ela encontrava pessoas que eram espinhos, né? E ela se feria, porque ela encontrava pessoas duvidosas que machucavam ela, que faziam com que ela se machucasse, com que ela sofresse. E mostrava para ela que a maldade existia. Isso mostrava para ela que o engano existia, que a falsidade existia, né? E ela caminhava e ela encontrava de novo outra rosa, que mostrava para ela o quê? O amor está aqui. Ela caminhava e encontrava o quê? Outro espinho, que mostrava para ela que cuidado, porque a mentira, a desconfiança, a maldade também está aqui, tá? Isso veio disfarçado em que? As rodas em forma de pessoas boas, né? E
os espinhos em forma de pessoas que não eram tão boas assim, tá? Assim como situações muito confiantes e situações muito duvidosas, né? Era uma maneira do Criador mostrar para essa mulher aqui que ela tinha que tomar cuidado, porque essa mulher aqui é uma mulher com uma certa ingenuidade interna, é uma mulher com uma certa pureza, né? E nós refletimos o externo de acordo com o que nós somos por dentro. Então, se nós somos amor, se nós somos pessoas claras, de um caráter firme, nós não enxergamos a mentira no outro. Né? A olho nu, a olho físico, nós tendemos a não enxergar a mentira no outro. Por quê? Quando a gente tem amor, a gente enxerga o outro como amor. Quando somos pessoas claras e confiáveis, nós enxergamos isso no outro. Porque aquilo que não existe em nós, a gente não desconfia que tem no outro, tá? Só que através, né, do eu, através da nossa alma, do terceiro olho, que fica bem aqui, né, no chakra frontal, nós conseguimos discernir, apesar... Então, assim, o que a espiritualidade queria mostrar para essa mulher era: cuidado, você precisa começar a enxergar além do que os teus olhos físicos podem ver. Olhos físicos podem ver, você precisa enxergar com o seu olho espiritual. Você precisa enxergar com o espírito, tá? Porque aqui era uma mulher muito bondosa, é uma mulher muito bondosa. É uma pessoa que tem muita inocência e muita pureza interior. Então, ela enxergava tudo assim. Só que não era tudo assim. Então, essa mulher encontrou rosas em forma de amor e espinhos em forma de traição, né? As rosas das pessoas boas e os espinhos das pessoas ruins, né? Deus mostrava assim para essa mulher: o amor está aqui, ele existe. Mas cuidado, porque existe também a traição, a maldade e alguém que vai te ferir, né? A dor também existe, a maldade também existe, tá? Só que essa mulher aqui demorou um tempo para aprender isso, né? Então ela se conectava com vários espinhos e chegou um momento onde essa mulher aqui começou a se ferir com mais espinhos, mais e mais e mais, tá? Porque aqui o universo tentou ensiná-la, tentou mostrá-la que o amor existia, mas que a maldade também, né? E que enquanto ela não enxergasse com a visão espiritual, né, com os dons dela, e para enxergar com os dons dela, ela precisava exercitar os dons, ela precisava procurar o equilíbrio espiritual dela, tá bom? E essa mulher não conseguiu compreender isso através dessas lições, tá? Então o universo trouxe para ela cada vez mais espinhos, mais pessoas que a machucavam, porque ela estava olhando para o outro com a pureza que ela tem, e ela estava atribuindo aquilo que ela tem no outro, né? Só que esse outro começou a ser espinho, e ela lidava com mais espinho, mais e mais espinho, né? E ela começou a se ferir muito, tá? Foi uma maneira do Criador falar para ela assim: olha, mulher, você precisa começar a enxergar com a visão espiritual, né? Com a visão do seu eu. E para isso você vai precisar exercitar os seus dons. Então essa mulher começou a lidar com pessoas duvidosas e com situações duvidosas, né? O universo foi fechando um círculo mesmo assim ao redor dela de situações de espinho, de situações que machucavam muito ela, justamente para que ela não tivesse saída, né? E falasse assim: não, eu preciso realmente começar a enxergar além do que os meus olhos físicos veem, eu preciso enxergar com o espírito. Portanto, agora eu vou parar por aqui e eu vou desenvolver o espiritual, tá? Porque essa mulher aqui já tinha um envolvimento com a parte espiritual, só que era superficial. Então ela parou, todas essas situações foram de propósito para ela olhar para ela e ela entender que ela precisa desenvolver os dons dela, que ela precisava desenvolver os dons dela. E ela fez um momento com ela mesma que depois de uma situação, depois de um ciclo de muito, muito sofrimento, como eu expliquei, né? Onde essa mulher, inclusive, aqui se perguntava por que ela só lidava com situações assim, tá? Então, se você ainda não sabe a resposta, é porque essas situações precisavam te levar realmente a uma situação bem ruim, para que você olhasse para você mesma e então desenvolvesse o que você tinha que desenvolver.
não era nem desenvolver, era aqui nesse caso, era aperfeiçoar, era voltar a se conectar com o eu, era olhar para dentro, ela olhar para dentro e se conectar com você mesma. Então, se você é essa mulher, todas essas situações era para te levar realmente a se conectar com o eu, a se conectar com você mesma, com aquilo que você veio fazer. Né, que você começasse a agir como quem está aqui a passeio, mas que você não é daqui, né? Então essa mulher começou a entender o quê? Que o mundo, ele é espiritual, né? Então ela começou a interagir com o mundo assim, tá? E se tornou o quê? Se tornou mestre dela mesma, porque a papisa é isso, a papisa, ela chega num nível onde ela é mestra dela mesma, ela conhece toda a sabedoria, né? Ela conhece a verdade dela. Então, todas as situações que essa mulher passou, a espiritualidade só queria levar essa mulher a enxergar a própria verdade dela, para que ela tivesse certeza da verdade dela e que ninguém mais ou nenhuma outra situação fizesse com que ela duvidasse da verdade dela, né? E lembra que eu falei que essa mulher tem uma conexão amorosa com o homem aqui e que esse homem é a chama gêmea dela. Esse homem aqui foi um desafio para essa mulher aqui, tá? Justamente porque era um homem muito resistente ao amor, tá? Era um homem assim, esse imperador aqui nesse deck, ele define muito bem isso. Ele tá com a armadura dele aqui, né? E ele é impermeável, né? Então esse homem aqui, quando essa mulher encontrou ele, esse homem estava impermeável, ele não queria que o amor ultrapassasse, que a flechinha do cupido pegasse ele e passasse, né? Então ele adotou uma postura muito resistente com essa mulher aqui, tá bom? E assim que essa mulher olhou para ele, a mulher se conectou com a alma dele, né? Porque ela reconheceu ali imediatamente o amor de alma que eles tinham, tá bom? Essa mulher se apaixonou por esse homem, tá? E ela foi espiritualmente levada a desenvolver uma dinâmica através de conversas com esse homem, tá bom? E nessas conversas com esse homem, a espiritualidade fazia revelações para ela, tá? Sobre questões da vida desse homem. Aí todas as vezes que ela ia e falava, esse homem dizia para ela que não. Esse homem dizia para ela que ela estava errada, tá, morte? Esse homem dizia para ela que ela estava errada, que a percepção dela, que a intuição dela era errônea, né? Que ela estava errada naquilo que ela dizia para ele. E nisso tudo, essa mulher aqui entrou em sofrimento, né? Porque ela pensava assim, opa, então eu estou errada na minha intuição, eu estou errada na revelação que eu tive, na visão que eu tive, né? E isso trazia muita dor para ela, tá? Então a chama gêmea dessa mulher era um mensageiro para ela de amor incondicional, ela precisava exercitar o amor incondicional, porque esse homem fazia com que ela duvidasse dela mesma, assim como aconteceu com outras pessoas na infância. Isso aqui era de propósito, tá? Mais uma vez, porque quando as lições não são aprendidas, ou na verdade às vezes até são, mas precisam ainda ser aperfeiçoadas, as situações tendem a se repetir até que aprendamos e que nos aperfeiçoemos então, tá? Então, né, numa dinâmica, numa conversa que esses dois tinham, eu sinto que aqui essas conversas, elas eram à distância, tá? Elas eram a nível internet, tá bom? Enfim, WhatsApp, redes sociais, tá? Todas as vezes que ela tinha uma revelação, a espiritualidade cutucava ela, até que ela ia lá e falava com ele. Aí quando ela falava com ele, o que acontecia? Esse homem, ele dizia que não, que essa mulher estava errada na percepção dela, tá? Porque ele é o imperador, né? Ele não queria se mostrar para ela nem para ninguém, estava fechado para o amor, tá bom? Porém, essa mulher aqui sabia mais desse homem, mais do que ele pensava. Até porque conexão chama gêmea, um reflete a alma do outro, um sabe o que o outro tá sentindo, independente do que o outro esteja passando, tá? E essa mulher aqui tinha essa clareza sobre esse homem, essa mulher aqui tinha visões mesmo sobre esse homem, tá? Do que estava acontecendo com ele na vida dele. E ela ia lá e falava com ele. E ele dizia que não era verdade, que ela estava errada na percepção dela.
Então esse homem trouxe à tona toda a desconfiança que todos os outros já faziam com que ela sentisse dela mesma. Então essa mulher aqui entrava em crise com ela mesma, com os próprios dons dela. Isso aconteceu por muitas vezes, né? Porque essa mulher não deixou de amar esse homem, tá? Então, todas as vezes que ela falava com esse homem dizia que era mentira dela, esse homem dizia que ela estava errada. Quando, na verdade, ela estava certa. Então, se você não sabia disso ainda, tudo que você falou com esse homem, quando você se sentiu direcionada a falar com esse homem, tá? Da história aqui, e entregar revelações, você estava certa, tá? Você estava certa. Só que aqui ele estava com a armadura dele. Aqui ele não ia realmente admitir, o imperador é orgulhoso, esse homem não estava ainda completamente desconstruído de orgulho, tá bom? Então, assim, se ele te magoou, se esse homem te magoou, né? Ele não fez de propósito, ele estava se defendendo, tá? Até porque aqui essa mulher tinha um domínio em saber tudo que estava se passando com ele. E o imperador é orgulhoso, ele não gosta disso, tá? E isso daqui foi o quê? Foi pra desafiar essa mulher mais uma vez a, a aperfeiçoar cada vez mais os dons dela. Porque ou ela aceitava que era realmente mentira dela, ou ela olhava para dentro para encontrar a própria verdade sobre a situação, né? E através dos dons divinatórios dela, que ela tivesse a percepção de quem estava mentindo, se ela ou se ele, né? E eu sinto que aqui ela fez isso. Ela olhou para dentro e ela pôde compreender, para muitas, ela pôde compreender que a verdade estava com ela, né? Que era um homem que ainda precisava se desconstruir e estava ali para uma lição de aprendizado para a vida dela e de aperfeiçoamento, tá bom? Então, assim, não fica com raiva desse homem. E se você não sabia disso ainda, tá? Esse homem só fazia isso porque ele tinha um propósito espiritual do universo de te auxiliar a confiar cada vez mais em você mesmo e na sua intuição. Então, na verdade, quando ele fez com que você duvidasse de você, na verdade ele te ajudou, porque assim você olhou para dentro e se examinou, né? Então, ok, então eu vou olhar para dentro e eu vou procurar saber se esse homem de repente está dizendo a verdade, né? Ou se eu realmente pirei na batatinha. Mas essa mulher olhou para dentro e ela entendeu que a verdade estava com ela ali, nua e crua, né? Então essa mulher aprendeu o quê? A confiar mais nela através da conexão com esse homem aqui, né? Que acabava aí sendo tóxico com ela, né? E aí eu sinto que esse homem aqui, ele fez o quê? Ele fez ela reviver todo o sofrimento que ela já tinha passado na infância dela e na adolescência dela, né? Porque ele trazia à tona de novo a dúvida sobre ela mesma. E isso era um desafio para ela. Porque no ponto em que ela já estava, com o conhecimento que ela já tinha, essa mulher aqui também não aceitou de cara que aquilo era uma mentira, né? E foi examinar. E nisso de examinar, ela fez o quê? Ela desenvolveu a confiança nela mesma. Ela se tornou mais consciente de tudo aquilo que ela podia fazer, de todas as habilidades psíquicas, né, e mediúnicas do espírito que ela tinha, tá bom? Só que nesse processo aqui, tá, aonde essa mulher trilhou essa conexão chama-gêmea com esse homem, tá? Ele ficou observando essa mulher aqui de longe, tá bom? Então, por mais que esse homem aqui parecesse ser indiferente como imperador, ele observava essa mulher de longe. Observava o que ela falava, observava o que ela fazia, tá? E por mais que essa mulher pense que nessa conversa aqui, que por causa dessas conversas, esse homem nunca ia despertar, né? Nunca ia relembrar o amor que ele tem por ela, tá? Porque as conversas eram desgastantes e ele era tóxico com ela. Então essa mulher aqui, ela fez o quê? Depois que ela compreendeu que ela precisava compreender e aprendeu, ela deu as costas para esse homem aqui, tá? Eu sinto que se você se identifica com essa situação, você deu as costas para ele um pouco magoada,
tá? Então, entenda que foi isso que aconteceu. Para que você deixe para trás toda a mágoa, todo o ressentimento, porque isso é um fardo, né? Isso é uma bagagem pesada. Toda bagagem pesada nos sobrecarrega. Escolha a leveza. Deixa para trás, compreenda. Através da compreensão, você deixa isso para trás. Ressignifica isso como aprendizado, tá? Essa mulher deu as costas para esse homem e ela foi seguir a vida dele, tá? Ela foi seguir a vida dela. Inclusive aqui, ela se tornou uma pessoa cada vez mais fluida, se tornou uma mulher cada vez mais fluida. Então, nisso que ela deu as costas para essa conexão, né, depois do aprendizado e da confiança nela mesma, tá? Ela começou a interagir com o mundo externo de uma maneira completamente espiritual. Ela se tornou um ser espiritual. Ela relembrou que ela é um ser espiritual. Então ela se comunica com tudo de uma maneira espiritual e confiando nos dons dela. Hoje, se um espinho se apresenta para ela, ela sabe que o espinho ele é realmente espinho, mesmo que ele seja disfarçado de rosa. Ela aprendeu a ouvir a intuição dela, ela aprendeu a confiar na intuição dela, tá? E isso é gratificante, por isso não fique com raiva, tá bom? Então, nisso que essa mulher deu as costas para ele e começou a seguir a vida dela, tá? Esse homem aqui tava olhando muito para ela, esse homem aqui ficou observando muitíssimo essa mulher aqui da história, tá bom? Ele conseguiu sim seguir a vida dele, porque ele demonstrava para essa mulher aqui que era indiferente, quando na verdade ele tinha muito amor. Quando na verdade ele era apaixonado por ela, ele só não queria aceitar aquilo, tá bom? E ele não conseguiu seguir a vida dele como ele planejou. Essa mulher seguiu, né? O aprendizado da parte dela foi entendido, tá? Mas esse homem aqui não tinha compreendido a conexão. Esse homem aqui não compreendeu que a conexão era um presente para o aperfeiçoamento dele também, mas ele ficou brigando com isso, né? Portanto, ele não conseguiu seguir. Então ele ficou observando essa mulher, o que ela fazia, o que ela falava, tá? E nisso de ficar observando essa mulher, ele começou a relembrar todas as conversas que ele tinha tido, começou a examinar as conversas, tá bom? Começou a analisar aquela mulher e nisso ele se obrigou a olhar para dentro dele. Então, ao observar a conduta dessa mulher na vida, eu não sei, pode observar através de redes sociais, de diversas maneiras. Esse homem sabia dessa mulher, ele procurava saber. Tá? Esse homem nunca te perdeu de vista. Então, nisso de observar essa mulher, ele examinava tudo que essa mulher já tinha falado para ele, tá? Ele olhava, ele observa como essa mulher interage com o mundo, né? E ele acha bacana, ele acha legal o quanto essa mulher aqui confia nela mesma, né? O quanto essa mulher aqui confia na própria intuição e o quanto ela trabalha isso nela e com os demais, tá? E isso transformou esse homem, isso despertou a amorosidade nesse homem com relação a essa mulher, né? Por que eu digo despertou? Porque já estava ali, é um amor de alma, né? Então hoje ele olha para essa mulher completamente desperto, tá? Antes ele dava as costas para essa mulher, a morte de ponta cabeça, a morte virada, né? Caiu aqui virada, eu aceitei, lembra? E o 8 de copas. Esse homem aqui, ele já não consegue mais evitar os sentimentos que ele tem por essa mulher, evitar a forte atração. Então essa mulher, sem perceber, despertou ele. Então assim, se você é mulher, você despertou esse homem através de toda essa dinâmica aí e nem sabe que despertou ele ainda. Esse homem está desperto, ele não consegue mais evitar e nem negar que existe uma forte atração, um forte sentimento, uma forte conexão de alma, tá bom? A roda da fortuna aqui caiu invertida, tá? A temperança e a justiça. Isso aqui fala de tempo, tá? Outro desafio para essa mulher aqui foi que essa mulher aqui, ela estava planejando certos acontecimentos para a vida dela, viver certas situações, tá? Onde ela queria determinar o tempo. Tá? Então, todas as vezes que ela achava que tal situação ia se manifestar, isso pode ser com relação a esse homem, mas eu sinto que não é. Eu sinto que aqui é uma mulher muito intuitiva, tá? E ela interage com o mundo assim,
e ela tem premonições, inclusive, tá bom? Só que existe nessa mulher aqui o que é premonição e o que é impulsividade e criatividade, tá? Então essa mulher aqui, ela precisava discernir entre o que é criatividade e impulsividade e entre o que é uma premonição, tá? E essa mulher aqui teve mais um aprendizado com relação a isso, tá? Porque a justiça tá aqui indicando justiça divina, temperança, falando de tempo, e de roda da fortuna, de acontecimentos rápidos. Como aqui é uma mulher com uma energia muito ativa, muito em ação, essa mulher aqui queria determinar um certo tempo para que as coisas acontecessem na vida dela. E ela precisava abrir mão de querer controlar o tempo, tá? Porque existe um período certo, existe um tempo certo para todas as coisas se manifestarem, tá? Então essa mulher aqui, ela foi levada a percepções falsas de quando que tal coisa ia acontecer. Então chegava no momento, aquilo não acontecia, ela se frustrava muito, tá? E foi uma maneira do universo mostrar para ela que aqui ela precisava abrir mão da impulsividade dela em querer determinar que tal coisa acontecesse naquele tempo, tá? Porque o tempo da espiritualidade, o tempo do universo não é o tempo dessa mulher. Existe um tempo certo de todas as coisas, existe uma consciência maior, tá bom? Existem forças maiores que regem os acontecimentos, tá bom? Então tudo é muito bem planejado para que as coisas aconteçam no momento certo, no tempo esperado, no tempo propício. Então assim, o que essa mulher tinha que aprender aqui era separar a impulsividade da premonição. A premonição é aquilo que nós visualizamos que vai acontecer e precisamos aguardar o tempo certo. Não temos que ficar atribuindo um tal dia, um tal horário, um tal mês, porque o tempo ele é ilusório. Então o desafio dessa mulher aqui foi aprender que ela não controla o tempo, né? Ela precisava controlar os dons dela e cuidar do equilíbrio dela, tá bom? Então essa mulher aqui teve mais um aprendizado com relação a tempo. Ela precisava soltar o controle de querer que as coisas se manifestassem no tempo dela, né? E esperar o tempo divino. Por isso que a roda da fortuna está invertida. Ela foi levada a várias situações de achar que tal coisa ia se manifestar e não ia, justamente porque esse era o aprendizado, né? Ela precisava entender que existe uma consciência maior, né? E um tempo propício para todas as coisas, tá bom? Se você não sabia disso, esse era o aprendizado com relação a essa situação aqui. A justiça me falando também que haverá ainda um reencontro com essa chama aqui, tá? E eu vou estar aqui consultando o tarô do Osho para falar desse reencontro, porque a justiça divina aqui, ela fala sobre acordos espirituais. Gente, quem não quiser ouvir tudo pode pular, as minhas leituras ficam bem grandes, eu conto histórias, tá? Porque a justiça divina tá aqui para falar de acordos espirituais. Essa mulher aqui tem um acordo de alma com esse homem e esse homem com ela, tá? E isso aqui faz parte de uma justiça divina, da justiça do todo, né? Existe algo a ser cumprido, então esses dois sempre serão guiados a se reencontrarem para que cumpram aquilo que se comprometeram, né? Como plano de alma, antes do processo reencarnatório, tá? Gratidão, a existência, né, a conexão dessa mulher com o todo. Essa mulher se conecta de uma maneira fluida com o todo, né, com o universo. Essa mulher realmente se colocou aí. Então assim, você está lindamente fluida, perceptiva, intuitiva, clarevidente, com dons de premonição incríveis. Incríveis, tá? Renascimento. Mas eu sinto que aqui eles estão falando desse homem, tá bom? Eles estão falando desse homem aqui. E de interações no astral. Então vamos voltar a falar sobre o reencontro que, pela justiça divina, isso aqui precisa acontecer, tá bom?
Então, durante o período em que esses dois desenvolviam essa dinâmica terrena, eles estavam desenvolvendo uma dinâmica de alma para alma no astral, tá? E eles estavam sendo instruídos pela mentoria espiritual no plano astral, para que tivessem uma maior clareza e consciência no plano terreno, para fazerem as melhores escolhas com relação a cumprirem o que eles proporam a cumprir juntos, tá bom? Ó, projeção. Então, olha só, no momento em que essa mulher aqui deu as costas para essa conexão, a mentoria desse homem no astral, enquanto ele fazia desdobramentos inconscientes, né, enquanto dormia, ele ia para o astral, e ele estava sendo auxiliado com relação a essa mulher e com relação ao despertar espiritual que ele precisava passar no plano terreno. Esse homem precisava renascer, tá? E assim, antes ele não tinha consciência da projeção, antes ele não tinha consciência de que ele refletia a alma dessa mulher e essa mulher refletia a alma dela, que eles eram um só, porque aqui eles são chama. Aqui esse homem já entendeu que estava havendo a projeção, o espelhamento o tempo todo. Tá vendo? É por isso que ele já tomou consciência que aqui existe uma conexão de alma com essa mulher, tá bom? E assim, aqui o reencontro, gente, já tá marcado pelo universo, é algo que precisa acontecer. Porque essa carta aqui também fala de um reencontro que já tá marcado. Não falta muito, já tá ali na frente, tá? Transformação, é um período de grande transformação para esse homem, tá? Então, assim, essa mulher nem sabe, mas ela despertou esse homem durante essa dinâmica. Esse homem está desperto e completamente consciente. Esse homem está passando por um despertar espiritual bem profundo neste momento, tá bom? Tendo maior domínio sobre ele, sobre os medos dele, sobre as inseguranças dele, se tornando um mestre cada vez dele, né? Cada vez melhor. Ele está se tornando mestre dele mesmo, não se deixa mais controlar pelas mentiras, pelas amarras do próprio ego, né? Então aqui ele parou de tentar entender essa conexão, ele parou de tentar analisar o porquê que pensa tanto nessa mulher, o porquê que não consegue se desconectar dessa mulher. Então, quando ele olhou para dentro, ele perguntou para a alma, ele perguntou para o eu, ele entendeu, a resposta que ele teve foi uma conexão de alma, né? A resposta que ele teve foi a conexão aqui, chama gêmea. Ele já compreende que essa mulher realmente é a chama dele, né? E que eles são apenas um. Olha que linda essa carta. Incrível, incrível! Então assim, né, se prepare, porque aqui, meus amores, aqui, esse reencontro de vocês, ele já está aí, ele já está para acontecer. No tempo propício, no melhor tempo, ele ocorrerá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gratidão, gratidão, gratidão. Amo muito vocês, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, que Deus os abençoe grandemente nesse dia, que coisas incríveis lhe aconteçam. Amo vocês, beijinhos.